quem trazer mais confiança, mais fluidez no pagamento e deixando cada vez mais o pagamento invisível, eu acho que esses, independente do meio de pagamento, se é cartão, se é Pix, se é um stablecoin, qualquer modalidade, esses vão sair na frente. Com inteligência artificial você consegue falar, se a fatura vier com esse consumo, com essa assinatura, valida isso, pode realizar um pagamento. Rafael Goulart, Country Manager da Pomelo no Brasil, empresa que captou 55 milhões de dólares para impulsionar real-time payments, e ele vai te explicar o que é isso. Então esse movimento do stablecoin, ele aconteceu há mais ou menos 2 anos atrás, 3 anos atrás na bandeira, da mesma forma que está acontecendo agora com os agentes. Então, com certeza, daqui 1, 2 anos, nós vamos ter a materialização dos agentes para meios de pagamento. Antes de começar esse episódio, só um recadinho. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, nosso podcast semanal aqui na Exame, patrocinado pela Sicredi e pela Mint. Eu sou a Mariana Maria, editora do Future of Money, e o meu convidado de hoje é o Rafael Goulart, Country Manager da Pomelo no Brasil. Olá, Mariana, tudo bem? Obrigado pelo espaço, pelo interesse no nosso conteúdo e no movimento que a gente vem fazendo no mercado. Então, muito obrigado aí pelo espaço concedido aí para a Pomelo e para que a gente possa bater um papo aqui hoje sobre a indústria. Imagina, eu que agradeço, a gente tem bastante coisa legal para falar hoje nesse episódio, né? A gente estava até debatendo isso aqui antes de começar a gravar, então já vamos começando falando um pouco sobre você, né? Quem é assíduo aqui do nosso podcast já sabe que a gente sempre começa falando um pouco do convidado e aí depois explica um pouco também como que é a empresa, qual que é o propósito. Então você tem bastante história para contar aí. Fala um pouco da sua trajetória, como que você foi parar nesse mercado e depois também me conta um pouco da Pomelo. Com certeza. Bom, eu sou formado em marketing na Universidade Paulista e sou graduado na FGV em gestão de tecnologia. Eu ingressei no mercado de tecnologia através do meu primeiro emprego, uma empresa de tecnologia que se chama Tivit, né? No passado, inclusive, se chamava Proceda. A Tivit ela foi a fusão aí inicialmente de 3 empresas, mas no decorrer dos 14 anos que eu estive por lá, houveram diversas aquisições, abertura de capital, fechamento de capital. Então, é uma empresa bastante consistente aí, robusta no mercado de tecnologia, onde atua em diversos segmentos e indústrias, mas vamos dizer que o core business mesmo, a maior parte da receita vem do setor financeiro, né? Então eu estive lá por 14 anos e foi muito dinâmico porque a empresa teve todos esses movimentos. Eu passei por 3 unidades de negócio dentro da empresa, entre data center, cloud, sistemas, tudo que a empresa ofertava como portfólio para o mercado. Então, participei daquela primeira onda do mobile, né, de você começar a usar o smartphone para fazer consultas, ainda não tinha o transacional, depois veio o transacional. Participei também do movimento da adoção de cloud privada, depois da cloud pública, do Banco Central, permitia a cloud privada, mas ainda não permitia a pública, depois o próprio Banco Central começar a aderir também à cloud pública e quebrando ali as barreiras com relação a essas tecnologias. Então, toda essa jornada de evolução do segmento financeiro, impulsionada por tecnologia e regulação, eu estive por lá, então, por 14 anos. Depois eu tive um convite para liderar a área de negócio da CSU, que é uma processadora tradicional, também orientada a bancos, né? E por lá eu estive 4 anos e meio liderando o time de vendas e ali a gente fez alguns movimentos de digitalização da empresa. Após isso eu participei de um processo de uma spin-off de uma plataforma de private label da DOC, onde surgiu uma empresa chamada RPE, totalmente focada em varejista, onde eu estive por 9 meses como diretor de inovação. E ali eu respirei tanta inovação que eu fiquei
ali estimulado em ter a minha própria empresa. Então, ali eu abri uma empresa como se fosse uma intermediadora. Então, na época, SCD, securitizadora, era uma novidade, né? Muitos não tinham conhecimento que hoje possuem o mercado e o papel relevante que esses interlocutores, stakeholders têm hoje no mercado. Então, eu estive lá fazendo ali integração e intermediação entre processadora e esses pilares de bancarização. E depois eu recebi o convite da Pomelo para liderar a estratégia da Pomelo no Brasil e direcionar a empresa para escalar serviços no Brasil, bem como tropicalizar toda a empresa e orientar os serviços da companhia para o Brasil. Muito bom, muita coisa, hein? Bastante coisa aí. É uma jornada também bem legal. E aí, agora que a gente chegou no ponto da Pomelo, me conta um pouco mais sobre essa empresa, né? Você teve esse convite aí para cuidar da questão aqui no Brasil, mas de onde que vem essa empresa? O que que já conquistou? Eu tenho aqui que captou 50 milhões de dólares para real-time payments, né? Então tem muita coisa ainda que a gente vai falar sobre Pomelo hoje, mas já dá uma palhinha ali de como começou, qual que é o propósito da empresa, enfim. Bom, a Pomelo, ela nasceu para atender uma dor de mercado, né? Através de 3 founders que são argentinos, mas que têm experiência em negócios e por empresas que passaram a nível Latinoamérica, né? Então, nós temos o nosso CEO, que é um perfil mais executivo, já trabalhou em neobanks desde o início, já teve a oportunidade de fundar outras empresas, né? Então tem muito relacionamento e network com os venture capital, com fundos em geral que fazem investimento em empresas nesse estágio, né? Nós temos também um outro que é o Hernan. Então o Gaston é o CEO, né, que eu acabei de explicar. Nós temos o Hernan, que é um cara mais de plataforma, um cara mais de produto. Ele basicamente é o funcionário número 3 ali do Mercado Pago e ele que suportou, obviamente, com todo um time, a estratégia do Mercado Livre e Mercado Pago no Brasil. Então, da Argentina, eles construíram toda a plataforma que hoje, inclusive o Mercado Pago, a plataforma Mercado Pago é maior que a do Mercado Livre, né? E isso foi suportado através da Argentina. A Mercado Livre é uma empresa argentina, né? E o Hernan liderou aí pro lado de payments esse movimento dentro da empresa. E nós temos o Juan, que é um dos founders que sempre trabalhou com bandeira na Mastercard, sempre teve um olhar também Latam para fintechs, bancos, e sempre trabalhou diretamente aí com emissores e adquirentes, né? E eles identificaram uma dor, né, na região, que sempre que tem uma empresa querendo expandir para a América Latina, querendo ter presença em mais de um país, sempre tinha uma dor, uma barreira de tecnicamente ter essa possibilidade de escalar sem fricção. Tinha que contratar diversos parceiros com diversas complexidades diferentes e isso motivou eles a criar uma plataforma nativa em cloud, com uma integração, através de uma única integração, um cliente conseguia emitir cartões em toda a região. Obviamente que tem particularidades de regulação, tem o 80-20, em alguns casos até 90-10, né? Mas todo o stack de tecnologia é o mesmo e passando por alguma outra coisa muito específica de cada país, como customização. Então, empresas asiáticas, europeias, empresas norte-americanas que queriam entrar na América Latina e tinha como estratégia entrar em Brasil e México, que são os principais mercados, sempre tinham dificuldade de ter um parceiro regional. Então, a Pomelo ela nasceu com esse objetivo de ser um parceiro regional na América Latina extremamente eficiente, puxando tecnologia, né? E uma empresa com uma cultura de construir e de fazer propostas de valores junto aos clientes de forma diferenciada. Então, esse é o principal propósito da Pomelo, né? E a partir desse propósito, a empresa tomou corpo, a empresa cresceu em todos os mercados, né?
E cada mercado tem ali uma estratégia local, né? Então, é a estratégia da tropicalização que a gente chama, né? Então, para alguns ainda não têm conhecimento, Sim. mas pomelo é uma fruta, né? E aqui no Brasil é a famosa toranja, Sim, eu mas descobri isso 5 minutos atrás, antes da gente começar a gravar. exato. E no Brasil a gente tem aqui os famosos projetos jabuticabas. Esses projetos de jabuticaba são os projetos que tendem a ter a regulação por trás, que tem que ter a Uhum, tropicalização, a gostei do nome. diferenciação do local. Então, são específicos. Então, aqui a gente tem squads, times olhando e estudando de forma diferente do âmbito regional, né? Então, a Pomelo hoje tem uma estratégia muito forte, não só regional, mas também em cada país que ela está presente. Então, hoje a Pomelo está presente em 8 países, processando bancos, fintechs, companhias de travel, cripto, diversas indústrias, né? E 6 desses países nós somos emissores de Visa e Master. Então, a gente tem um braço muito forte de tecnologia, de processing, que é o nosso core business, mas através de licenças de Visa e Mastercard, a gente acelera os clientes com time to marketing e tirando toda a abstração regulatória deles para que eles pensem em negócio e escalem negócio sem ter que ficar pensando em complexidade regulatória. E aqui no podcast do Future of Money, a gente adora falar de futuro dos meios de pagamento e as tecnologias que podem envolver isso, né? Blockchain, IA. Então, eu sei que da Pomelo a gente tem bastante coisa para falar aqui. Mas, começando do começo, você mencionou a Visa Master, né? Então, isso sinaliza ali também um caminho que vocês querem seguir na estratégia de modernizar pagamentos, digamos assim, através de cartões. Como é que funciona isso, tanto na estratégia global da Pomelo, quanto aqui no Brasil, né? As jabuticabas, gostei desse nome. Sim, acho que assim, o cartão ele ainda é o carro-chefe da empresa e com certeza vai ser por muito tempo, né? Mas tanto nós como as bandeiras, obviamente, estão olhando outros métodos que vão conviver juntos, né? Acho que um não vai substituir o outro. Acho que teve um primeiro movimento do Pix diminuir drasticamente a questão do débito em algumas ocasiões, né? Mas você vê aí um crescimento ainda muito forte do pré-pago, que acaba tendo um pouco da mesma função, que é movimentar saldo e não limite e crédito, né? Mas a gente olha, obviamente, por outros métodos, outros rails de pagamento, né? Integrado ou não com cartão. Então, a gente, como você mesmo informou, a gente em dezembro fez uma rodada de Série C, fizemos um levantamento de 55 milhões de dólares e o objetivo, vamos dizer assim, boa parte dessa rodada foi orientado a gente investir em real-time payments, né? Então, seja eles entre os países que nós estamos presentes, para facilitar e circular o dinheiro dos nossos clientes de forma mais eficiente, a nível fiscal, a nível tributário, mas também a nível técnico, né? Sem ter grandes fricções de envio de dinheiro. Bem como o real-time payments locais. Então, no Brasil, a gente tem uma avaliação muito forte com Pix, no México, SPAY. Então, independente se a gente vai adotar um caminho solo, ou seja, investir diretamente numa tecnologia própria para ter esses métodos ou via uma parceria para acelerar, a mensagem é a gente estará dentro desse movimento independente da forma, mas com certeza a gente vai conectar esses pontos. E quando a gente fala de real-time payments, é interessante porque a gente tem várias opções, como você mencionou, né? Então, acho que aqui no Brasil isso até pode ter se popularizado bem mais através do Pix, né? Que foi ali
é uma ferramenta disponibilizada pelo Banco Central que se popularizou assim de uma forma gigantesca, já faz parte do nosso dia a dia. Acho que tiveram outros momentos também na história dos meios de pagamento que isso foi proposto, até nas criptomoedas, né? Fazer aquela coisa de pagamento digital. Então, as transações que a gente faz hoje em dia, elas estão ficando cada vez mais digitais, né? E os pagamentos, eles estão precisando evoluir com isso, né? Então, como que você enxerga esse cenário e, principalmente, qual que é a importância que se dá, não só para uma empresa como a Pomelo, mas também até para as empresas ao redor do mundo, os usuários, de ter ali uma estratégia de real-time payments eficiente? Perfeito. Eu acho que o mercado, assim, falando, depois eu desço um pouco mais para o Brasil, mas falando de Pomelo de forma regional, o mercado brasileiro ele está muito avançado quando comparado a outros países da Latinoamérica, e até mesmo da América ou Europa, né? Então a gente com o Pix e com outras modalidades de parcelamento, de Buy Now Pay Later, que é o nosso antigo crediário digital há muito tempo, e integrando com o Pix trouxe uma jornada diferente, agregando valor ali tanto para o estabelecimento como para o consumidor, acessando uma eficiência de pagamento mais robusta. A gente tem aqui outros desafios, né? Então, pensa que hoje você já tem algumas jornadas que são jornadas que você nem percebe que você está pagando alguma coisa, né? Então, que é uma jornada quando você entra no Uber, né? Você nunca falou de pagamento, talvez você nem se recorde qual é o seu cartão que está cadastrado no Uber, né? Por quê? Porque você não tem check-in, você não tem check-out, né? O momento do pagamento ele é invisível, né? Por quê? Porque é um pagamento onde sua identidade já foi validada, você está transacionando via um token, você já tem começo, meio e fim do serviço que você está contratando, então você já tem condições comerciais bem estabelecidas, bem como a condição que é o meio de pagamento também ali de uma forma automática, vamos dizer assim. Então acho que o mercado ele está indo para este lado, né? Tanto que a Pomelo está investindo numa nova frente, que é a frente de tokenização. Então, hoje, nós somos um processador de cartão, nós somos um emissor de cartão e nós também temos algumas soluções satélites a esse core business, que são soluções como tokenização, soluções como 3DS, entre outras, né? E agora a gente tomou a iniciativa de ofertar nossa solução de tokenização segregada do nosso core. Por quê? Porque a gente entende que muitos bancos, empresas que já têm o seu cartão próprio, vão buscar por jornadas mais digitais, por jornadas mais invisíveis, né? Então isso falando do mercado atual, né? De que já buscam essa segurança mais eficiente na jornada de pagamento, sem a necessidade de toda hora ter que trafegar dados sensíveis, toda hora o cliente ter que abrir um app de um banco e ficar gerando aí vulnerabilidade dentro de um processo de pagamento. Então o mercado ele está indo assim com bastante velocidade para esse caminho, né? E a gente vê, obviamente, também as bandeiras, principalmente, um movimento de também trazer assim uma camada onde não tenha mais número de cartão, né? Que a gente não precise mais ter número de cartão circulando, expondo o número de cartões, seja para um hotel, seja para uma locação de carro, seja para alguma compra específica. Então, eu acredito muito nesse caminho, de que o meio de pagamento ele vai continuar existindo, mas cada vez mais ele vai ser invisível, né? Então, é aqui que traz a jornada, é aqui que traz engajamento, é aqui que aumenta o ticket médio de consumo do cliente, é aqui que traz a principalidade. Então, a gente sabe que no Brasil, poucas, né, em percentualmente falando de população, você tem uma classe A e B que tem mais de 5, 6 cartões no bolso, né, com limites altos, e às vezes o cara usa um cartão para uma finalidade, um para outro, talvez ele tenha 4, 5 cartões porque ele viaja e daí ele pega sala VIP no aeroporto com cada cartão, então ele vai acessando alguns benefícios de
de cada produto, seja ele cartão ou não, mas no final do dia, a briga dos grandes está na principalidade. Então, quem trazer mais confiança, mais fluidez no pagamento, deixando cada vez mais o pagamento invisível, eu acho que esses, independente do meio de pagamento, se é cartão, se é Pix, se é um stablecoin, qualquer modalidade, esses vão sair na frente, porque de fato não é uma fricção, mas é uma etapa. Você tem que ficar abrindo o app, você tem que ficar lendo QR Code, você ficar tendo que compartilhar um dado. Isso acaba gerando ali uma prioridade do cliente de escolher um método onde para ele sabe que ele está pagando, isso vai chegar na conta, ele vai pagar, mas ele não tem uma etapa na jornada de pagamento. Ele saca essa etapa na jornada de pagamento. E aproveitando que a gente está falando de cartão, né, essa é uma pergunta que eu adorei fazer para todos os executivos que vieram aqui no podcast que representavam empresas de maquininha de cartão, né? Sempre perguntei se eles achavam que um dia o cartão, seja cartão de crédito, cartão de débito, iria acabar ou iria ser substituído ali por um novo meio de pagamento mais eficiente. E a resposta de todos eles foi categoricamente um não. E aí eu não quero fazer essa mesma pergunta para você, mas eu quero aproveitar que a gente está falando de cartão e entender como que você enxerga talvez uma modernização do cartão como meio de pagamento, né? Você falou muito sobre os programas ali de recompensa, né, por gastos no cartão, né, também a opção que a pessoa vai ter de escolher qual que é o melhor meio que ela enxerga ali para aquele pagamento. Então eu queria que você me falasse um pouco mais sobre isso e também como que você enxerga ali essa evolução do cartão como meio de pagamento, né? Se existe ali também uma possibilidade para os próprios cartões se tornarem cada vez mais modernos e sofisticados do ponto de vista ali de pagamento. Perfeito. Bom, mesmo você não direcionando essa pergunta para mim, eu vou me dar o direito de responder, claro. Porque eu acredito muito na modernização desse método. E vai acontecer, tá? A diferença alguns players às vezes criam uma resistência de não, isso não vai acontecer, o meu modelo é eficiente, o arranjo é importante, mas a gente não está falando disso, a gente está falando na modernização do meio de pagamento e não na inexistência dele. Então, sempre quando vem uma nova tecnologia, ela vem primeiro para se provar, as pessoas vão aderindo, vão usando, mas na hora que ela começa a ganhar escala, é na hora que começa a aparecer outras demandas, né? Outras necessidades. E aí começam a surgir empresas intermediando essa transação que antes era simples, que era P2P, era através de um único player. Só que quando você vai ganhando volume, você vai aparecendo uma outra que traz um valor agregado nessa transação, a outra traz uma camada de segurança, a outra traz uma biometria facial, alguma inteligência artificial. Então, assim, a intermediação, seja qual for a tecnologia, eu acredito que sempre vai existir, porque conforme a adoção de novas tecnologias e a inovação vem aparecendo, também vem aparecendo novas necessidades. Então, acho que o mercado de meio de pagamento, com certeza, vai continuar existindo, os interlocutores vão continuar existindo, mas aqueles que criarem barreiras para pensar no novo, né, talvez esses vão ter ali uma dificuldade de acompanhar o mercado a médio e longo prazo. Mas isso vai acontecer, né? Isso já está acontecendo, hoje em menores escalas, né? Então, essa aqui é um ponto de vista mais relacionado a esse movimento. E com relação à parte de evolução, assim, de um modo geral, a gente é early adopter de tecnologia. Obviamente que o nosso legado permite a gente degustar novas tecnologias, permite a gente pensar fora da caixa, e a gente tem que sempre continuar pensando fora da caixa para daqui 10 anos a gente também poder fazer esse movimento. Então você tem empresas mais tradicionais que não conseguem
ter velocidade em função do legado, em função do back-end. Muitos dos bancos investiram um caminhão de dinheiro no passado recente para modernizar seus parques tecnológicos todos. Então, eu acredito muito nesse movimento. Esse movimento é um movimento sem volta e não é um movimento único. Você tem várias coisas acontecendo. Então, hoje você tem stablecoin que está acontecendo aqui de uma maneira, você tem uma democratização, não democratização, mas você tem uma popularização das criptos, Sim. né, de forma mais eficiente. A tokenização de ativos. Então, seja ele de um cartão, que aqui é o meu universo, que traz mais segurança, engajamento, ticket médio aumenta, confiança aumenta, mas você também tem questões relacionadas a crédito. Então, tem pessoas que vão acessar crédito com taxas menores através de tokenização de um veículo, tokenização, um merchant, ele vai poder tokenizar um recebível dele de cartão, que já é um produto que já está em validação com as registradoras. Então, você tem várias frentes acontecendo neste momento, com novos métodos de pagamento e novas tecnologias, que vai transformar o mercado. E, consequentemente, a intermediação, que somos nós, como processadora, principalmente, como players de tecnologia, meios de pagamento, nós vamos também ter que se remodelar para continuar existindo e agregando valor dentro desse transacional. Para ambos os lados, seja para o lado da emissão, ou para o lado do merchant, ou para o lado do consumidor. Sim, e a gente fala de diversas tecnologias que podem ali impactar tanto o meio de pagamento quanto as finanças no geral, né? E aí eu poderia citar várias, né? A gente falou aqui de tokenização, que envolve também blockchain, inteligência artificial. E aí eu tenho aqui que vocês participaram do projeto piloto da Mastercard, do teste de pagamentos com Agent Pay, que envolve ali inteligência artificial. Então, eu queria que você contasse um pouco mais sobre esse projeto piloto, o que vocês estão testando, né? Porque se está testando, pode ser que tenha uma novidade aí em breve, né? A gente está falando de um teste, mas já cria ali, né, uma expectativa para quem está assistindo o podcast do Future of Money e que gosta de estar por dentro ali de tudo que pode acontecer no futuro do dinheiro. Então, me conta um pouco mais sobre esse projeto piloto. É exatamente assim, como outras tecnologias, outros métodos chegaram e precisaram ser validados, primeiro numa escala menor e depois validando em escalas maiores, está acontecendo agora também com pagamentos agênticos, né? Então, obviamente que nem toda empresa, nem todo consumidor, nem todo estabelecimento estão preparados para isso, mas você já vê movimentos de alguns emissores se estruturando para ter pagamento com agentes, você já vê algumas adquirentes, principalmente que elas são muito focadas em MEI, em pequenos comércios que não possuem RP próprio, que precisam de mais funcionalidades dentro da maquininha, também fazendo ali gestão, conciliação, todo um processo de antecipação, tudo via agente, né? E, obviamente, que isso também vai chegar na população, que as pessoas também vão começar a usar agentes para fazer pagamentos. E isso, o céu é o limite hoje, porque se você tem aí alguns pagamentos recorrentes que, de repente, hoje você não tem confiança de deixar num Pix automático, no famoso débito automático, porque o cara pode cobrar diferente ou não. Com uma inteligência artificial, você consegue falar, se a fatura vier com esse consumo, com essa assinatura, valida isso, pode realizar um pagamento. Uma conta que tem serviço variável, você consegue validar através de um agente se a cobrança está sendo correta ou não e agendar esse pagamento. Comportamento, então você já tem um comportamento pré-estabelecido em 70% das suas atividades no dia a dia, na sua rotina. Você vai conseguir automatizar isso através de agentes. E daí é onde vão aparecer aqui empresas fazendo isso de forma amigável para você, onde você consiga usar esse gerenciamento, né? Esse personal finance, né? Então, por quê? Porque nem todo mundo vai conseguir e tem orientação para criar seu próprio agente, fazer toda essa estrutura dentro de um ChatGPT ou não. A gente sabe disso, mas isso já está disponível. Então, é um movimento que as bandeiras já iniciaram, né? Principalmente aqui
nesse caso a Mastercard, que tem um programa já específico sobre isso. A Pomelo foi a processadora que participou desse movimento e nós fizemos uma transação end-to-end, né, real, com uma compra online através de um cartão tokenizado, da nossa solução de tokenização. Então, obviamente que isso é uma parte da jornada. Outras coisas vão ser construídas e vão ganhar maturidade no decorrer do tempo para que isso seja, de fato, não só uma transação end-to-end, mas um comportamento end-to-end, né? Onde os agentes vão exercer atividades, né, que movimenta dinheiro para as pessoas. Então, com certeza é um caminho sem volta, né? Eu acho que hoje muitas pessoas, vou pegar um exemplo bem prático aqui, mas assim, hoje muitas pessoas já fazem estudo de línguas, já tem um personal como a gente, já pega exames de sangue que o médico pediu tudo, mas também cria treinos, alimentação, tudo através de agente, tudo através de um ChatGPT ou através de uma inteligência artificial. E o porquê não eles vão usar isso para o meio de pagamento? Então, é um caminho sem volta, né? E obviamente que a bandeira antenada, eles já estão fazendo esse movimento. Então, quando a gente falava 2 anos atrás que já tinha o stablecoin, por exemplo, disponível dentro das exchanges, porque era o business das exchanges, movimentar dinheiro através de cripto e estrutura blockchain, as bandeiras começaram a testar, começaram a avaliar, criar seus programas. Hoje você já tem um movimento real dentro das bandeiras de stablecoin. Ambas já compraram empresas de stablecoin com inteligência de stablecoin que estão incorporando dentro do seu business. Então, é mais um rail de pagamento dentro da bandeira. Então, quem acha que essas grandes empresas estão paradas porque ainda não chegou no consumidor, não. Isso já é uma realidade dentro dessas bandeiras. O stablecoin já está aí, então já é possível a gente fazer liquidação, né, entre os emissores e a bandeira via stablecoin. Em algum momento também as garantias, a bandeira que a gente chama aqui como collateral, né, que hoje é uma dor de mercado, porque hoje para você transacionar cartões você tem que ter garantia na bandeira e hoje essas garantias precisam de liquidez. No futuro, eu acho que muito próximo, essas bandeiras vão começar a receber também stablecoin. Então, esse movimento do stablecoin, ele aconteceu há mais ou menos 2 anos atrás, 3 anos atrás na bandeira, da mesma forma que está acontecendo agora com os agentes. Então, com certeza, daqui 1, 2 anos, nós vamos ter a materialização dos agentes para meios de pagamento. Então, assim, a tecnologia permite esse avanço rápido. Então, isso vai acontecer. E a Pomelo, por ter uma plataforma extremamente recente, orientada a serviço, em cloud, com fácil integração, e acompanhando esse movimento do mercado, inclusive com a nossa solução própria de tokenização, tende a gente ter uma vantagem competitiva perante os competidores mais tradicionais. Sim, e você estava falando e eu estava pensando o quanto que é importante, né, você ter a liberdade ali de testar novas soluções, né, de ter abertura para isso, não ficar naquela coisa, o que eu já estou fazendo hoje funciona, então não vou testar nada novo, né, porque é o que você comentou, coisas que estavam sendo testadas anos atrás, hoje em dia já estão entrando para a realidade ali do usuário e das empresas. E aí você mencionou um termo que eu acho que ele é inédito aqui no podcast do Future of Money, que você mencionou o cartão tokenizado. E também a gente precisa falar da solução de tokenização de vocês, né? Que vocês têm uma solução de tokenização as a service. Então, primeiro, eu queria que você me explicasse, até para quem está assistindo também entender, como que funciona esse cartão tokenizado. Porque a gente já falou de muitas coisas tokenizadas aqui no podcast, mas eu acho que cartão tokenizado é a primeira vez. Ah, perfeito. Bom, dá um contexto aqui um pouco de Pomelo, né? Então, para quem não vem do mercado B2B, de meio de pagamentos, a Pomelo ela é plataforma de tecnologia e a gente também é uma IP regulada, onde dentro dessa IP a gente tem as licenças de Visa e Master. E esses clientes que consomem esses serviços nossos, eles também têm ali o direito de consumir nosso módulo de tokenização, que é o que? É quando você tem aqui um celular, seja ele
Android ou iOS, e você consegue tokenizar o seu cartão para dentro dele. A partir do momento que você coloca esse dado dentro do device, a Pomelo tem aqui uma solução que a gente tokeniza. Então, todas as transações que são realizadas não são realizadas através do número do seu cartão. Elas são realizadas através de uma chave que só a Pomelo e as pontas, como o Merchant, que está aqui inserida dentro do arranjo da bandeira, consegue validar, correto? Então, isso daqui traz uma eficiência muito grande. Então, é igual quando você tem aqui dentro de um marketplace, seja ele ali de mobilidade ou de refeição, você pode ter 1, 2, 3 cartões ali para fazer o pagamento. E uma vez que você cadastrou esse cartão lá, ele fica ali os 4 últimos dígitos do seu cartão e eles ficam ali salvos visualmente para você escolher com qual você está pagando. Aquilo ali já é um token. Aquilo ali já não é mais o seu cartão. O seu dado sensível do seu cartão não está ali. Então, uma pessoa que trabalha lá dentro desses marketplaces, você está tendo um suporte que alguma coisa aconteceu. Essa pessoa não tem acesso a esse dado. O lojista, ninguém tem acesso a esse dado. É um token que está sendo ali transacionado. Isso traz segurança, né? Porque você tem aqui uma estrutura que você inibe dados que podem ser fraudados, mas isso traz uma jornada muito boa, porque você tem aqui uma experiência de pagamento que basicamente você tem muita segurança por ela, né? Então, a tokenização é isso. Só que a Pomelo só ofertava isso para quem tinha processamento com a Pomelo, preferencialmente. E agora a gente consegue ofertar esse módulo de tokenização para qualquer emissor de cartão. Ele pode ter um processamento interno, ele pode ter um processamento com algum dos nossos competidores, independente. Eu consigo colocar esse módulo para que ele acesse um benefício mais digital, mais frictionless, muito mais moderno do que ele talvez tenha com os provedores atuais. Então isso não impede de ele ter um módulo apartado, com uma empresa já numa tecnologia muito mais recente, e ele também não tem a necessidade de ficar pensando numa migração de processadora num primeiro momento, trazer uma complexidade que talvez hoje é um desafio para muitos pensar em um movimento maior, uma vez que tem muito desafio de negócios que precisam ser cumpridos. Então, para a gente como Pomelo é importante porque é uma degustação que os clientes vão ver como a Pomelo trabalha e como a nossa tecnologia faz diferença. E isso não reflete só em tecnologia, isso reflete em comportamento, em resultado, em redução de fraude, traz muitos benefícios. É um módulo muito estratégico, né? Bem como a gente consegue o quê? Uma vez estando no cliente, a gente consegue lançar outros novos produtos, caso ele tenha, já dentro de um processamento, dentro de um produto que seja nosso core business. Então, é uma excelente porta de entrada. A gente não tem dependência nenhuma da processadora atual dele para incluir e contratar a Pomelo para o mundo de tokenização. E é uma solução que está extremamente aderente a todos os desejos das bandeiras, porque isso para a bandeira também é excelente, né? Traz principalidade, traz muitos benefícios. Então, a gente tem apostado muito porque é uma tecnologia 100% Pomelo. E hoje, se a gente pega os nossos competidores direto, muitos dos nossos competidores que têm meio de pagamento, processamento de meio de pagamento como core, eles usam a tokenização de terceiros. E muitas vezes de empresas que fazem a impressão do plástico. Que são empresas grandes, respeitadas, consolidadas, mas que são empresas mais tradicionais. Então, aqui a gente dita uma tecnologia, uma cultura, um modelo de implantação muito rápido e muito mais seguro. Então, a gente está investindo muito no caminho da tokenização, porque é um caminho sem volta. Então, é interessante que você tenha comentado sobre isso, porque me trouxe também uma percepção, né, não só de Pomelo, mas assim, a gente dá para fazer até um comparativo assim com a evolução da tecnologia no universo das finanças e dos meios de pagamento, tem gerado também ali uma forte demanda por empresas que é justamente isso que você comentou, fazem o papel ali de ajudar, às vezes, as empresas mais antigas, que já são mais tradicionais,
a adotarem as novas tecnologias e melhorarem ali os seus processos internos e até os produtos e serviços que eles entregam. Então, nesse sentido, como que você enxerga essa movimentação? Como que a Pomelo também quer se posicionar como essa empresa ali que ajuda outras empresas a também se atualizarem com as novas tecnologias? E se você puder também comentar um pouco sobre o perfil dos clientes que a Pomelo tem, seja ao redor do mundo como também no Brasil, para a gente entender um pouco melhor. Ok. Bom, assim, esse é o nosso business, né? Nosso business, obviamente, é modernizar a infraestrutura de pagamento dos nossos clientes, né? Mas a gente sabe que nem todos têm uma capacidade de investimento igual grandes bancos têm aqui no Brasil. Então, grandes bancos, eles vão lá, modernizam todo o legado deles, fazem projeto de 2, 3 anos para fazer migrações internas de estruturas mais tradicionais para estruturas mais digitais, mas nem todo mundo tem essa disponibilidade não só financeira e de tempo e recurso técnico, correto? Então, o módulo de tokenização ele vem exatamente com esse objetivo. Cara, empresa, você consegue levar já uma jornada digital para o seu cliente só me contratando essa ponta. Aqui já é o suficiente para você se diferenciar ou se você se equiparar ao mercado atual. Então, aqui é um movimento que a gente fez exatamente para ter uma penetração maior nessas empresas tradicionais. Por outro lado, essas empresas tradicionais, hoje elas possuem muitas dificuldades de criar produtos mais tailor-made, ou seja, mais específicos para atender dores e necessidades diferentes dentro do mesmo pool de clientes. Então, a Pomelo ela entra com serviço, a gente não entra com produto. Então, a gente hoje, para você ter uma ideia, a gente tem clientes desde agro até cripto, né? Então, eu tenho clientes de marketplace, eu tenho clientes de cripto, eu tenho clientes de vários setores do financeiro. Então, pegando aqui jornadas específicas, eu tenho aqui os principais marketplaces de venda de conteúdo, de venda de produtos, infoprodutos, onde pessoas anunciam esses produtos e tem um recebível, né, que antes era pago através de uma conta digital, de um relacionamento dessa pessoa com outro banco, levava um tempo para ser pago, porque o marketplace também levava um tempo para receber esse valor. Então, o marketplace começa a dar um cartão onde esse valor já é disponibilizado em tempo real para uso. Esse cartão, para essas pessoas, ele já tem parâmetros de prevenção à fraude específico para elas, porque elas investem muito em Google Ads, Instagram, todas essas ferramentas que geram engajamento e volume de negócio para eles, o que quando ele pega um cartão tradicional do banco dele, ele já não consegue ir lá fazer um impulsamento, fazer um investimento de mídia de R$500 de manhã, daí ele foi lá, vendeu bastante curso, vendeu bastante produto, ele quer fazer novamente, a segunda vez ele é bloqueado num cartão tradicional. Então, o marketplace vai lá, além de ele atender uma dor financeira, de antecipar recurso financeiro, de trazer uma taxa de desconto menor em cima do serviço, ele também consegue fazer com que o cara não tenha hoje uma fricção, uma limitação no produto, que hoje ele tem com os outros bancos. E isso gera negócio para o próprio arranjo, para o próprio ecossistema dele. Então, é um investimento, basicamente, e não um produto financeiro, né? Então, isso é um dos casos de uso que a gente tem. A gente tem os casos de uso também de cripto. Então, a gente sabe que no Brasil, muito no começo e ainda hoje, muitas pessoas veem cripto como investimento, né? Ainda não é uma moeda que usa-se no dia a dia, né? Então, você ter essa cripto sua como uma garantia de crédito é muito boa. Por quê? Porque você dá um limite, ele vai usando, vai pagando, e se em algum momento ele tiver algum problema, algum desvio comportamental financeiro, ele consegue acessar aquele recurso. Então, às vezes é uma pessoa que está com dificuldade de acessar um limite de crédito, mas tem uma cripto lá que ele investiu há 5 anos atrás, que ele não quer vender agora, porque ele entende que esse cenário vai mudar, e ele acessa créditos ali sustentável através dessa estrutura.
Então, esse é um modelo de cripto. A gente tem modelos também de bancos, né, que querem fazer BaaS, que querem colocar os seus clientes dentro da estrutura deles de APIs, de serviços financeiros. Então, eu tenho instituições financeiras e bancos que também querem atender casos de uso específico que hoje eles não chegam. Então, antigamente o banco tinha aquele produto co-branded, né, que no final do dia era o mesmo produto para todos os canais igual, só que com cor das bandeiras e dos clientes de forma diferente. Isso caiu muito em desuso, tanto porque o risco era de crédito era do banco, o canal era só um canal de distribuição, seja ele um varejista, qualquer modalidade aqui, e para o banco ficou caro essa sociedade, né? Porque hoje o banco também já acessa esses clientes diretamente, né? Através de um Open Finance, através de outros canais digitais, e não necessariamente precisa desse balcão, né? Alguns clientes têm um balcão muito rico porque já tem uma proximidade, já tem um dado de consumo, já tem algum dado específico que ajuda o banco a dar crédito, isso ainda tem valor? Tem, mas não de forma massiva igual antigamente. Então, os bancos hoje eles buscam produtos também nichados, né, para atender classes e segmentos que ele entende que ele tem um produto competitivo. É aqui que a gente entra. Então, a nossa entrada dentro dos bancos são através de portfólios e produtos novos que o banco precisa de uma jornada que hoje o legado dele não entrega. Então, é aqui que a gente entra com tecnologia, com serviço, para estruturar essa jornada junto com os bancos. Muito bom que você já mencionou os bancos, porque já entra na minha próxima pergunta, que é o Momento Mint, a pergunta da patrocinadora, a Mint, plataforma cripto do BTG Pactual. E aí eu queria entender se você enxerga os bancos utilizando tecnologias, que nem o que a gente já falou aqui no episódio, blockchain, inteligência artificial, também na infraestrutura de pagamento. Eu só não acredito como eu já vejo esse movimento há um tempo, né? Isso já está acontecendo. É que esse movimento antes ele estava muito num back-office do banco e agora ele já está indo para o balcão, para o front, né? Então, sim, eu acredito, eu acompanho e eu sei o quanto forte está esse movimento. Então, os bancos sim estão investindo pesado nessas tecnologias e isso vai trazer aqui uma competição muito forte no mercado, né? Principalmente esses bancos maiores, eles modernizaram suas tecnologias, né, seu back-end ali, seu legado, para poder aderir a essas novas tecnologias e ter consumo de dados e acessar os benefícios dessas tecnologias mais recentes. Então, eles vão estar mais preparados até para brigar e combater com as fintechs, que normalmente são mais volumosas, são muito mais fintechs, e cada fintech está direcionada no nicho, atendendo uma dor, atendendo muito bem aquela dor, com conhecimento de mercado muito detalhado. Então o banco ele vai começar a ter ferramentas o suficiente para também brigar dentro desse segmento, desses nichos, uma vez que ele agora começa a ter dados mais estruturados e consegue tomar decisões melhores. Então sim, é um movimento que já começou lá atrás, que antes estava muito no back-office dos bancos, e os bancos modernizaram todo o seu back-end, toda a sua camada tecnológica, e agora a percepção do valor, dos benefícios começam a chegar no front, né? Então, o Super App dos bancos é um movimento que aconteceu em função dessa modernização do legado, e agora isso está na ponta. E agora eu acho que vai começar cada vez mais ficar explícito que os bancos estão trabalhando, dados estão tendo dados suficientes a nível de te compreender melhor, entender suas necessidades e criar produtos mais específicos para cada cliente. Obviamente que dentro das regras de crédito, dentro das regras e políticas do banco, mas com certeza com mais dados e se comunicando individualmente com você e não de forma em grupos, né? Como era o antigo co-branded, que era um produto para todos com cores diferentes. Acho que agora tem uma personalização aqui que está já na mesa e talvez você já tenha percebido através dos seus bancos, através das empresas com qual você trabalha, e isso tende a intensificar, porque sim, eles já estão com essa tecnologia disponível e já estão usando.
Muito bom, né? Vamos ver aí o que o futuro nos aguarda e, inclusive, já que a gente está chegando no final da nossa conversa, né? Queria te agradecer, Rafael, por ter vindo no podcast, né? A gente falou de bastante coisa aqui, mas acho que a conclusão que fica é que quem está ouvindo também, né, precisa acompanhar mais o nosso podcast para entender como é que vai ser esse futuro aí. E aí, por isso, eu também não posso deixar de pedir para vocês acompanharem as nossas redes sociais, as nossas matérias no site da Exame, se inscrever no nosso canal e também curtir esse vídeo. E aí, se alguém quiser procurar a Pomelo ou procurar por você, como é que faz, Rafael? Bom, a Pomelo ela tem um blog que a gente gera bastante conteúdo, então você telespectador que acompanha aqui o podcast e tem interesse em estar mais antenado com os movimentos do mercado, através do próprio site da Pomelo, você consegue acessar nosso blog. Lá tem conteúdo de tudo isso que a gente conversou aqui, então de stablecoin, tokenização, processamento, tudo, fraude. Então é uma linguagem bem popular que a gente coloca dentro desse blog e isso pode ajudar bastante vocês a compreenderem o mercado e entender os movimentos que estão acontecendo, inclusive como a Pomelo está surfando esse momento, tá? E Mariana, agradecer aqui o espaço, pela agenda, pela forma que você conduz essa conversa, que eu achei que era muito tempo, mas eu vi que é Passou pouco. rapidinho, Eu vi que é pouco tempo. Então, muito obrigado, porque aconteceu e eu nem percebi. Então, foi muito dinâmico aqui a nossa conversa. essa é a intenção mesmo, né? Espero que também para quem esteja assistindo também tenha gostado. Muito obrigado aí pelo convite e pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada também para quem está assistindo.